Hoje no Rádio Opinião vamos falar sobre os impactos das mudanças climáticas globais na temperatura e também pluviosidade no Maranhão. Para isso a gente vai conversar com o professor associado hoje do Departamento de Geociências da Universidade Federal do Maranhão, doutor em Geografia Física da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, o Juarez Mota Pinheiro. Juarez, professor Juarez, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra, e bom dia aos ouvintes da Rádio Universidade FM, que é um prazer estar aí. Maravilha, professor, para falar, maravilha recebê-lo, né? Mas infelizmente falando de coisas que não são tão boas assim, né? Esses impactos ambientais aqui em nosso estado, né? Só para lembrar, o senhor está em Crato, né? No Piauí, em um evento justamente para apresentar esses dados, não é isso? Exatamente, Adalberto. Eu estou num evento do Simpósio Brasileiro de Climatologia, onde estão reunidos todos os climatólogos do Brasil, né? Quase todos, evidentemente. Estamos aqui discutindo vários problemas relacionados ao clima, entre eles as mudanças climáticas, e uma constatação de todos nós é que já atingimos o ponto que não tem mais volta. Então, a partir de agora, nós devemos buscar a resiliência, isto é, nós devemos buscar formas de adaptação frente às mudanças climáticas que são inevitáveis. Maravilha, professor. Já pedindo desculpa aí, Crato no Ceará, não é no Piauí, desculpe, tá? 7h51 agora. Professor, esses impactos eles são seríssimos, né? E de acordo com as informações, né, dessa pesquisas, aí, esses dados que o senhor vem apresentando, né, que foram identificados, já que estamos a uma elevação de 0,9 graus Celsius de temperatura, né, e também de 250 milímetros a 600 milímetros de chuvas aqui em nosso estado, dependendo da localização. Essa é uma situação grave, é isso? Veja, Adalberto, esses dados que você acabou de citar, eles representam o que ocorreu em coleta de dados dos últimos 60 anos. Então, já é uma constatação, não é uma previsão, é uma constatação. A temperatura no Maranhão já subiu, em média, assim, quase todo o estado, 1%. E de pluviosidade houve uma diminuição das chuvas, dependendo da região, nesses valores que você citou. O importante é a gente perceber o seguinte, que a população precisa se conscientizar de que a realidade ela é adversa e as perspectivas são cada vez piores. Quando você tem um aumento da temperatura, você tem trazendo consigo uma série de outras consequências. Então, você tem ventos mais fortes, a gente vai perceber isso já, eventos extremos ocorrendo com mais intensidade e com mais frequência também. E essa é a principal que eu vejo da minha pesquisa, é alertar a população maranhense e principalmente os gestores públicos de que passou da hora e que a gente precisa urgentemente tomar atitudes e ações e programas governamentais para resistir a essas mudanças climáticas. E nós teremos agora, próximo, eleições. Eu acho que a população maranhense tem que cobrar dos políticos, dos candidatos, ações efetivas, políticas, propostas para resistir, para enfrentar essa realidade que é uma realidade bastante difícil. Professor, a gente sabe que quando se fala nesses impactos, né, esses impactos que são identificados, eles estão em um processo, né, em um movimento crescente. O que o senhor propõe, claro, né, é um freio, né?
E se esse freio não for dado, a coisa tende a piorar, porque, enfim, com o passar do tempo, esses dados, né, eles estão em um momento cronológico, né? Enfim, ali em um período, ele é analisado em um período. Se a gente for analisar de novo, eles tendem a mostrar coisas até piores, né? Isso mesmo, porque existem modelos, a gente utiliza também de modelos, né? Modelos de 25 anos, nessa pesquisa que eu publiquei numa revista bastante conceituada de climatologia, os modelos apontam que para 25 e 50 anos da temperatura e da pluviosidade no Maranhão, nós teremos um aumento aproximadamente aí de 5%. 5 graus, desculpa, 5 graus de temperatura e uma diminuição de aproximadamente 30% das chuvas. Então, é uma característica para todo o Nordeste, aumento da temperatura e diminuição das chuvas. Alguns ouvintes vão estar se perguntando, mas como, se nós estamos aí passando por chuvas intensas, as chuvas estão ficando muito fortes? Acontece que o volume total das chuvas está diminuindo, mas a concentração dela também está mudando. Então, você percebe já, quem é mais antigo aqui no Maranhão, já vai perceber que as chuvas, antes chovia, passava o dia inteiro chovendo, aquela chuva fina, agora não. Agora nós temos chuvas concentradas em pouco espaço de tempo e que isso traz consigo várias consequências, como as inundações. Hoje a gente pode dizer que em todos os bairros de São Luís nós temos problemas de inundação. E aí também remete a várias situações em que a população também precisa colaborar, porque há muitos resíduos sólidos lançados em lugares inadequados. Mas e se climáticas, a coisa se agrava. Então, todos têm que colaborar, a conscientização precisa ocorrer para que a gente passe a ter uma atitude diferente. Sim. Professor, o que eu iria me referir justamente nessa questão cronológica, né? O que podemos fazer de imediato, né, para que esse crescimento ele seja brecado e que, enfim, futuramente, né, em um espaço aí maior de tempo, tenhamos alguma coisa, uma espécie de regresso ou recuperação. Isso é possível? E o que deve ser feito no curto, médio e longo prazos? Perfeito. É uma ação conjunta. Nós temos que tanto tomar atitudes principalmente com relação ao consumo. A gente tem a forma como nós estamos consumindo não está correta, a gente está adquirindo muita coisa que não deveria ser feito na quantidade, na maneira como nós estamos consumindo. Isso tem impactos no meio ambiente e, consequente, no clima. Outra coisa é trabalhar a questão da educação. Então, passa também pela educação. As crianças e os adolescentes, principalmente, que são aí a futura geração, têm que tomar consciência dessa realidade e passar a ter atitudes mais ambientalmente mais saudáveis, né? Temos também que cobrar dos gestores públicos. Esse é um outro ponto importante. Nós temos um problema que eminente, já crescente, já aparece para todos nós. Então, os políticos, em todas as esferas da gestão, seja estadual ou municipal, precisam já Estamos em contato com as ações que precisam ser tomadas para que a gente possa enfrentar essa realidade. Maravilha. Professor, a gente teve uma pequena queda aí no fluxo da internet. Enfim, quero aproveitar, né, para fazer já uma última pergunta, uma finalização, justamente de onde encontrar, né, todos esses dados, essas informações, essa sua pesquisa, que com certeza é de importância e muita gente vai, né, precisa de ter acesso a essas informações também, inclusive o próprio
poder público. Mas, enfim, onde a gente pode encontrar essas informações de uma maneira bem objetiva, professor? Então, nós temos... bom, temos o artigo que foi publicado, o artigo está na Revista Brasileira de Climatologia, né? Ela é aberta, ela pode ser, aí está na tela, né? Esse artigo está disponível na última edição, agora, recente. Esse artigo foi publicado tem aproximadamente um mês, e ela é aberta, você pode acessar colocando no Google, né? Revista Brasileira de Climatologia, vai aparecer lá o link, e aí você clica e procura o artigo que vai estar aberto para ser baixado. E aí você vai ter detalhes das informações, de como foi coletado os dados, e as previsões e tudo mais. Maravilha. Professor, parabenizar o senhor, né, por esse trabalho que não é só seu também, né? Tem outras pessoas envolvidas, claro, né? Eu queria que o senhor citasse justamente. Sim. Estamos ouvindo. A professora Irecê Portela é uma das autoras, Sim, teve uma quedazinha aqui no áudio, e estamos conversando aqui com o professor doutor Juarez Mota Pinheiro. Tá? Uma oscilação aqui no sinal, que estamos falando sobre impactos das mudanças climáticas globais na temperatura e também na pluviosidade aqui no Maranhão, né? Um aumento da temperatura e uma queda da pluviosidade aqui em nosso estado. Essa conversa que a gente tem aqui com o professor associado 2 do Departamento de Geociências da Universidade Federal do Maranhão, doutor em Ciências de Geografia Física pela Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, o professor doutor Juarez Mota Pinheiro. O sinal caiu, né? Infelizmente, a internet não segurou muito aqui. Ele está em Crato, no Ceará, justamente para apresentar em um grande evento sobre essas mudanças climáticas, esses dados relacionados aqui ao nosso estado. Claro, dados preocupantes em relação ao meio ambiente, ao clima, à chuva, né? Isso tudo, claro, como ele bem mencionou, tem resultados danosos aqui não só para a nossa população, claro, né, aqui no Maranhão, né, uma coisa regional para o país também, obviamente, isso tudo tem desdobramentos no meio ambiente, sem dúvida. Infelizmente, perdemos o contato totalmente, né, pedi aqui para uma finalização, ver se ainda tenho ele aqui, o professor, via internet, a internet simplesmente sumiu, né? Que, professor, ainda estamos aqui para a finalização. Enfim, acho que se a gente não conseguir, falhou o sinal, sim, estamos conversando com ele aqui em off, pedir para ele entrar novamente, né? Entre novamente para fazer a finalização. A gente não pode deixar de ter essa finalização com o professor aqui para dar um último alô aqui para a gente. Será que a gente consegue? A internet ajuda, mas às vezes, olha, fica complicada justamente essa situação, né? Mas a gente vai fazendo ao vivo aqui, tentando matar o tempo para ver se ele responde. Enfim, está complicado aqui, Maria Nogueira. Eu acho que o sinal realmente falhou, não está conseguindo responder. Enfim, a gente teve esse bate-papo, essa conversa. Na verdade, ele está chegando, está chegando. Professor, a gente teve a queda, enfim, do sinal da internet, mas a gente não pode prescindir aqui da finalização, né? E agradecer, claro, a sua presença aqui, trazer essas informações. Enfim, a gente agradece, muito obrigado, e fique à vontade para uma finalização. Assim, eu quero agradecer a oportunidade de apresentar o trabalho que a ciência maranhense tem desenvolvido e a Universidade Federal do Maranhão tem produzido. E eu quero também ressaltar a participação da professora doutora Irecê Portela, que também coparticipou do trabalho, ajudando na montagem, na coleta de dados. Então, eu quero ressaltar a participação dela, que foi muito importante.
e agradecer a todos e dizer que a gente precisa divulgar mais conhecimento, principalmente sobre a questão das mudanças climáticas, porque a população ainda não se conscientizou e ela precisa estar consciente dessa realidade que vai se tornar muito difícil e que, principalmente, os mais pobres serão os mais afetados, né? Então, a gente sabe que a ciência só vai atingir o seu objetivo se ela se popularizar. Eu agradeço a Adalberto, a Maia, a oportunidade aqui para falar para vocês na Universidade Federal do Maranhão. Maravilha. Professor, aproveitando aqui, né, mensagem que chega aqui do Josimar, ele dizendo, né, falando em mudanças climáticas, hoje tem um seminário sobre resíduos de diminuição dos lixões, né, no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, né? As pessoas ficarem ligadas também que são várias discussões que estão acontecendo e também multi-institucional, que é muito importante. E aproveitando também, professor, a gente tem um programa chamado Orgânica, que fala sobre essas informações, né? Sustentabilidade, meio ambiente, e com certeza a gente vai reverberar isso aqui por lá também neste domingo, domingo, né, às 10 da manhã, aqui no programa Orgânica, que fala justamente sobre esses assuntos. Professor, muito obrigado mais uma vez, um bom dia, um ótimo trabalho, a gente espera recebê-lo novamente aqui para falar mais sobre essas problemáticas, né, que isso não acaba agora, infelizmente tem continuações. Muito obrigado e um bom dia. Eu que agradeço, Adalberto. Estarei sempre à disposição. Até lá. A gente também. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Eu e Mara Nogueira aqui, agora a Mayra assume. Quinta-feira é dia de vozes femininas aqui no Sessão das 8. Mayra, o que tem hoje, Mayra? Hoje, no Sessão das 8, você vai conferir, já tem Babi, Gal Costa, Pete, Cel, Alcione, Dona Ivone Lara, Ana Carolina, grandes vozes femininas aqui no Sessão delas, Sessão das 8, que começa já. É isso aí, é tudo com ela agora, Mayra Nogueira. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Lembrando, amanhã tem roteiro cultural e também comentário esportivo com Paulo Pellegrini. E, claro, muita informação para você. Até lá, bom dia. Fique agora com Rádio Ciência e Fala Defensoria. Em seguida, Sessão delas. YC626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106.